Emendando esse assunto, muito interessante, a gente tem algumas coisas a serem ditas. A obra de Ubaldi, em particular, a grande síntese que inaugura a obra, podemos dizer, a sua voz, ela redefine completamente o conceito de propriedade. A propriedade, conforme a gente for evoluindo como seres humanos, ela vai ter um conceito muito mais substancial do que formal. Hoje em dia, por exemplo, esse apartamento, uma casa, a casa é sua, se você tem um contrato que foi reconhecido, assinado, reconhecido em cartório, carimbado e tal, tem a chave, tem um documento, está registrado que comprova que fulano de tal é dono de tantos metros quadrados, localizado CEP tal, blá blá blá. A gente considera que isso é o que é da pessoa, por causa dessa formalidade, mesmo que o cara tenha feito um monte de traquinagem para conseguir, mas se está no papel, é seu, e a lei vai proteger. Só que à medida que o ser humano evolui, ele vai começar a perceber que, na verdade, o conceito de propriedade é muito mais substancial do que formal. Daí, o que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que, mesmo que você não tenha legalmente os direitos sobre uma determinada coisa, ou usar um determinado serviço, ou aproveitar um determinado coisa para você executar um trabalho, é uma ferramenta, um método. Se você está fazendo isso, usando da melhor maneira, e você realmente merece, e a gente está falando do merecimento universal, não o merecimento que os rebanhos humanos consideram como tal, você vai ter o direito daquela propriedade. Só que aquela propriedade vai estar te amparada por mãos muito mais poderosas, que seria a lei de Deus. Essa mão aqui, protegendo essa casinha, que às vezes alguém não tem um papel, mas sempre morou, sempre cuidou dela, construiu, só que veio um espertão e fez umas traquinagens, pegou os papel, e por direito seria dele, do ponto de vista humano seria dele. Ele vai tentar pegar a casa desse sujeitinho, mas dado o sujeitinho que sempre cuidou da casa, construiu, cuidou dela, e está exercendo uma vida correta na casa, ele vai ser protegido de alguma forma que a ciência ainda hoje não consegue sistematizar, teorizar, nem a humanidade compreender plenamente, de forma consciente. Mas essa casinha, com esse sujeitinho e sua família, vão ser protegidos. Apesar de todas as coisas mundanas apontarem para o sujeito nefasto, que teria direito a essa casinha. Na verdade, ele não tem direito algum. Ele não tem nenhuma, não é propriedade dele. Apenas formalmente é. Substancialmente não é propriedade dele. E se ele tentar roubar algo que não é dele próprio, a lei vai intervir de formas fantásticas. A gente já falou sobre isso no capítulo 87, lembro a vocês. Então, eu faço um link direto, então, com essa questão de conceito de propriedade com a atuação da providência divina. Futuramente eu vou montar uns mapas conceituais relacionando capítulo por capítulo desse livro. Vai ser um mapão gigante. Daí eu vou publicar esse mapa. Vamos ver, eu tenho ainda bastante anos de vida, creio eu. Eu vou deixar mais isso também para uma futura humanidade. Acho que é algo útil que eu posso fazer. Bom, daí, só para terminar, a gente tem outras questões. Que é o seguinte, eu nem lembro porque eu coloquei esse slide, lembrei. Você tem uma criação,
o início, né, de tudo é bagunçado. À medida que o tempo vai se desdobrando, você vai vendo uma organização substancial de como as coisas são feitas. Essa organização, ela não está na forma, ela está subjacente aos fenômenos, ela está nas entranhas, né, da alma. Então, à medida que você vai tendo o desenvolvimento das coisas, você vai perceber um ordenamento. Isso é o esquema geral de desenvolvimento de todo o nosso universo, do nosso planeta, da nossa espécie. Uma coisa importante aqui é justamente essa. A desigualdade não pressupõe grau de importância. Não quer dizer que uma pessoa faz um podcast que 1 milhão de pessoas assistiu, é famosa, tem livro publicado, é uma pessoa chamada, né, por vários canais, foi na TV, deu entrevista, tem altos cargos. Não é por causa disso, né, que essa pessoa, por exemplo, pode ser mais importante do que alguém que às vezes está na rua, não é famoso, é desconhecido, não tem nenhum grau de instrução dessa pessoa, só que percebe coisas que essa própria pessoa não percebe e viveu coisas com uma coragem que essa pessoa seria incapaz de viver. Quer dizer, números, né, cifras, não dizem nada a respeito de alguém. Então a pessoa que está no topo, que tem voz, que está com a boca no microfone, tem que tomar muito cuidado para não cair nas armadilhas desse mundo. E até certo grau ela não cai, mas depois de um ponto a pessoa cai. E é difícil você subir a escada completa e chegar até o fim. A gente tende a julgar sempre avaliando coisas, né? Até mesmo. Eu estava assistindo esses dias um talk, né, com os caras bem interessantes, né? Daí eles estavam avaliando, né? São cientistas que estão vendo, né, tentando colocar a questão dos fenômenos, né, que vão para além da matéria, o espírito, a mente, o espírito, a consciência. Só que daí eles têm umas falas que às vezes eu percebo que eles estão bem presos nas coisas do mundo. Eles estavam avaliando um colega cientista deles, falou um monte de coisa interessante. Daí o sujeito falou, não, o cara falou coisa ousada, né? O cara é novo e já vem falando, né? Vem detonando essa ciência materialista, apontando para uma ciência mais aberta, que comece a estudar, né? Tentar compreender fenômenos sobrenaturais, né, ditos sobrenaturais, blá, blá. Então, o cara falou, daí um outro cara comentou, não, mas esse cara, ele tem uma posição boa lá, ele já conseguiu tal, publicar paper tal, então ele vai continuar nessa posição, ninguém pode tirar ele. Como se ficar, né, estar na posição tal, como ter uma posição, como publicar, né, ser reconhecido pela comunidade, né, pelo rebanho acadêmico, como se isso fosse indícios de que a pessoa está, né, como se fosse bom, né, como se fosse indícios de uma grande espiritualidade. As pessoas têm esse medinho, né, elas querem sempre, elas se preocupam muito, né, além da conta dessas questões mundanas que não tem nada a ver. Né? Uma pessoa realmente iluminada, ela não vai ligar para essas coisas. Ela só vai se preocupar até o ponto de que ela tem o necessário para exercitar a sua espiritualidade e contribuir através de seus atos. Né? E em casos extremos, a pessoa vai até as últimas consequências. Né? E que nem Giordano Bruno, Sócrates, Cristo, né? Os profetas, tem vários gênios por aí. Esses são exemplos máximos, é claro.
Então a gente tem essa questão que deve ser revista, né? Às vezes você vê uma pessoa aí que você, né, de acordo com o seu ego, né, sua mente vai classificar como não digna de ser ouvida, mas às vezes essa é a pessoa mais sábia que cruzou pelo seu caminho. E você nem tem noção. Às vezes uma pessoa no seu trabalho, né, você não dá bola, que ela fala com coisa que não tem nada a ver com o que a maioria está falando, faz coisa que não deu certo, essa pessoa não se socializa, né? Que grosseiro não ficar se socializando, né, a todo momento, falando qualquer coisa, mais que a boca, né? Que cara antissocial, que cara ruim, egoísta, né? Às vezes esse sujeito, né, que passou, né, você julgou, você maltratou, você nunca chegou próximo a ele, quis trocar uma ideia, conhecer melhor. Às vezes esse sujeito foi o sujeito mais iluminado que passou diante de você. Às vezes esse sujeito tinha chaves para você resolver vários aspectos da sua vida e se tornar uma pessoa feliz. Só que você não teve a capacidade de identificar a grandeza desse sujeito, porque ele estava, sei lá, mal vestido mentalmente, né? Ele não era agradável, ele era mal cheiroso em termos sociais, ele não tinha nada. Mas você sentia sempre que havia algo de diferente que você não conseguia identificar. Mas você nunca escavou a fundo nessa questão. Paciência, né? Paciência. Então isso aqui, né, é um alerta para todos nós. Um alerta muito grande. Isso inclusive está na Bíblia, né? Quando Jesus fala, né, que vocês a gente deve valorizar todos, né, e perceber a grandeza substancial das pessoas. Quando o sujeito vai para o céu, né, eu não lembro direito qual a passagem, o fulano vai lá, não vai para o céu, não. Um vai para o inferno, o outro vai para o céu. Daí o cara que vai para o inferno fala, mas eu fiz tanto bem e tal, eu fazia o dízimo, né, eu dava uma moeda das 1000 que eu tinha, né, através de controle das pessoas, né? Nossa, eu sempre ia fazer os rituais, estou aqui no inferno. Daí Deus fala, né, mas quando eu tive fome você não me alimentou, quando eu estava necessitado de escutar você não me escutou. Daí o cara falou, mas como assim? Eu ia no templo, eu fazia as rezas e tudo mais. Daí o Deus responde, né? Quando, sabe aquele pobre que você passou e ignorou, não deu nada, não deu nenhuma comida? Pois era a mim que você estava não alimentando. Aquele sujeito que estava falando um monte de coisa e você não escutou ele, né? Porque não era do seu meio, da sua classe, você não estava escutando a mim. Né? Então Deus está falando nesse mundo através de seres que estão nas mais diversas posições, nas mais diversas culturas, nos mais diversos momentos, realidades locais, os diferentes graus de instrução, diferentes corpos. Deus está falando, são em poucos, mas são variados os pontos. Não está concentrado numa classe social, não está concentrado num país, numa cidade, numa cultura, numa religião, num nicho acadêmico, né, numa universidade ou num lugar periférico. Não está concentrado, está espalhado por aí. E as pessoas não percebem isso, que Deus está falando através de certas pessoas. Elas veem essas pessoas geralmente como doidas, imbecis, egoístas, arrogantes, que estão em delírio, que são teimosas, ou uma combinação de tudo isso. Só que elas não percebem. Quando morrer, quando passar para o extrafísico, vai ficando mais claro, creio eu.
Então, por isso eu venho tomando cuidado, né, nessas questões, né, de perceber. Inclusive, eu tinha um colega que ele faleceu, já tinha a mesma idade que eu. A gente saía muito, né, ia para o Sesc, ouvir música, tomar uns café, fazia até umas trilhas. É muito gente boa ele, uma pessoa muito boa. Ele, né, o modo dele falar, né, e abordar, parecia que ele era meio bobo, né, parecia, né. Eu nunca, né, em nenhum momento da minha vida, eu tratei ele da maneira que eu não gostaria que tratassem a mim. Eu nunca vi essas coisas, né, eu percebi a forma dele ser, né, que é um pouco diferenciada, né, que podia chamar atenção, tá, os outros ficavam meio assustados, mas isso nunca me impediu de nada, né, de tratar ele como eu trataria qualquer um, né. Eu gostava muito de estar perto dele, né, como ele de mim. E, assim, o que eu percebo, né, teve até um episódio muito interessante que a gente tinha um colega, né, que era desses caras mais espertão, mais esperto para as coisas do mundo, uma pessoa refinada e tal, cujo nome eu não vou falar, que eu nem tenho mais contato. Mas ele, uma vez, eu lembro que ele deu um conselho para ele, eu não estava, né, presente. Daí ele falou, se você quiser pegar umas meninas, né, quiser arranjar uma namorada, não anda com essas pessoas XYZ, né, que a gente tinha uma colega que era meio, não é que era mal vestida, pobre, gente ruim, mas é uma pessoa que não é daquele tipo que a sociedade gosta, né, de ter, né, às vezes próximo para você ser aceito em grupos. E daí esse colega, né, que falou para ele isso, né, ensinou isso, deu essa dica. Daí esse meu colega, né, a gente estava conversando na padaria, ele falou para mim isso, ele falou, fulano tal falou, se quisermos tal, arranjar alguém tal, tem que fazer isso. Daí eu respondi para o meu colega o seguinte, né, se para conseguir arranjar alguém a gente tem que jogar fora tudo que a gente é, jogar as amizades, né, pessoas importantes, né, fora, que é o que a gente é, então a gente vai estar se vendendo, né? E daí aquela pessoa pode a qualquer momento decidir dar o pé na bunda por outros motivos também. Eu não falei com essas palavras, mas eu transmiti o que eu julgo ser uma palavra de sabedoria, né? Uma palavra mais sensata para ele. Se alguém for gostar de você, tem que gostar de você do jeito que é. Contanto que você não seja um assassino, né? Um sádico, uma pessoa que, né, um demônio, né? Daí você tem que se melhorar, né? Mas se você é uma pessoa que está fazendo coisa que você não consegue perceber o mal, ninguém te aponta qual é o mal, ninguém consegue te apontar. E você, chega alguém e fala, não, você tem que se vestir de tal jeito, você tem que falar assim, você tem que ser assado, olha, sinto muito, essa pessoa que dá essa dica não é sua amiga. Então esse sujeito, né, tanto que eu nem falo muito com o sujeito por causa disso, né, eu vou me afastando naturalmente, né, estou me referindo ao sujeito que deu a dica para esse meu amigo. Esse sujeito que deu a dica não é digno, né, de, assim, não estamos na mesma sintonia, né, a forma de ver o mundo nosso é idêntica até um ponto, a partir de um ponto eu continuo caminhando e ele fica parado, se esfregando a parede e não consegue avançar, que ele não percebe certas coisas. Tudo bem que às vezes para se dar bem no mundo, no curto prazo e aparentemente, muitos vão seguir a dica do primeiro. Agora, se você quer realmente levar algo, se você quer despertar o seu espírito, evoluir o seu ser, eu acho que você vai seguir, né? Você seguiria o meu conselho, não desse outro sujeito aí. Então, né, eu estou falando tudo isso, né, que tem muito a ver com esse slide aqui, né? Esse slide aqui que eu apresentei. Inclusive, essa é uma foto famosíssima, acho que é de Sebastião Salgado. Você percebe, né, uma menina pobre, refugiada, mas se você olhar o olhar dela, os olhos revelam o infinito.
Eu acho que se a pessoa estiver ao vivo vendo ela, a pessoa vai sentir com mais intensidade esse infinito. Dizem que os olhos são as janelas para a alma. Dá para perceber isso, de certa maneira, observando algumas fotos, né, alguns indivíduos, né, que conseguem captar olhares de pessoas aparentemente sem importância, mas que trazem, no fundo, a maior mensagem para a humanidade. Isso é a função da arte, inclusive, que a gente vai chegar lá no final. E com isso, né, com essa brilhante foto e esse ensinamento, eu encerro esse capítulo sobre distribuição de riqueza. Espero que, à medida que os anos, as décadas passem e os eventos se desdobrem, essas coisas colocadas aqui sejam de alguma utilidade para essa humanidade. Saudações fraternas a todos.